Bom dia, hoje 1º de maio, feriado, uma quinta-feira de 2025. Estamos iniciando o nosso 11º encontro para o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Vamos conversar hoje sobre o capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Já há algum tempo estamos estudando a carta e vamos seguindo com esse estudo. O capítulo 6, Paulo nos fala do pecado, da graça, da lei. É o que ele já vinha falando desde o início da carta. Vamos nos lembrar que Paulo está escrevendo aos romanos, uma comunidade cristã formada por judeus, formada por gentios. E a conversa de Paulo com os romanos por meio dessa carta, nesses primeiros capítulos, é para poder mostrar que os gentios, eles não estavam sob as regras da lei judaica. Os gentios não tinham que proceder segundo os preceitos judaicos. Aos gentios não seria imposto nenhum regramento que adviesse da lei judaica. Estavam isentos do cumprimento das chamadas obras da lei. E, por outro lado, ele dizia que a justificação para os gentios advinha da fé, advinha dos ensinamentos de Jesus, advinha da fé nos ensinamentos de Jesus. Aos judeus, que seguissem as obras da lei, mas que as obras da lei sozinhas não justificavam perante Deus, que era preciso também a fé em Cristo, a fé em Jesus Cristo. Então Paulo, ele não desprezava a lei, ele apenas entendia a sua inaplicabilidade aos gentios, aos judeus que seguissem. Mas também é importante deixar claro que Paulo, embora dissesse aos judeus continue exercitando as obras da lei, ele dizia que não bastavam as obras da lei. Era necessária a fé nos ensinamentos do Cristo, ou seja, a fé em Cristo. Depois, capítulo passado, 5, 4, ele começa a mostrar que, independentemente de estar sob a lei ou não, a lei judaica, e a fé em Cristo não isentava a pessoa dos seus erros, da responsabilidade pelos seus erros. Mas ele então dizia que o erro, por não estar sob as obras da lei, ou seja, por ser gentio, tinha um grau de culpabilidade. Os que estavam sob a lei, os que conheciam a lei escrita e a transgrediam, estavam sobre um outro grau de culpabilidade. É como se na linguagem nossa nós disséssemos que os gentios, pelos seus erros por desconhecimentos da lei, eram vistos como culposos, erros culposos. Já os judeus que transgrediam a lei e a fé em Cristo, os seus erros seriam erros dolosos. Então, em linguagem atual, Paulo estaria fazendo essa divisão. E aqui, então, ele continua conversando sobre isso, mas agora numa linguagem dirigida mais aos gentios. E ele começa aqui a esboçar o que vai ser trabalhado depois no capítulo 7, que é a dificuldade do ser humano de lidar com as suas paixões, de vencer as suas paixões, de transcender as questões da vida material pura e simples. Então aqui Paulo começa a fazer um ensaio
um ensaio. Bom dia a todos que estão entrando. Ele começa a fazer um ensaio que ele vai trabalhar melhor no capítulo 7, mas um ensaio sobre essa dificuldade. Lá no capítulo 7 ele vai mostrar claramente a dificuldade. Aqui ele faz um ensaio de saber lidar com as paixões. Ele vai usar o termo escravidão, pecado, graça, porque é a cultura da época, é a forma. Mas aqui ele está chamando a atenção e ele vai nos dizer que nós precisamos entender melhor a graça. O que ele chama de graça? A graça não é um beneplácito, um perdão que Deus manda, escolhendo para esse e não para aquele. Não, não é isso. Não é a graça naquele sentido calvinista que foi desenvolvido depois. É a graça no aspecto da gratuidade que a lei de Deus oferece para o crescimento do ser humano. A graça ele chama do benefício natural, aberta a todas as pessoas. A graça aberta a todas as pessoas, e não só a alguns. Porque se a graça fosse para alguns, Deus não seria justo. Se a graça fosse para alguns, não haveria equidade na justiça de Deus. Então, é bom entender que a ideia da graça, ela não é exclusivismo. Então Deus vai agraciar esse com a salvação e não vai agraciar esse outro com a salvação. Deus não faz esse juízo de valor. O juízo de valor está na nossa consciência, conforme estudamos capítulo 5 dessa carta de Paulo aos Romanos. Então, quando se fala da graça, é essa liberdade, é essa possibilidade do redirecionamento dos caminhos que Deus, por sua graça, ou seja, por sua vontade, deu a todos. Seria ilógico alguns nascerem para a salvação e outros nascerem para a perdição. Isso fere, mas fere frontalmente a ideia da equanimidade ou da equidade em Deus. Com todo respeito aos que pensam de maneira diferente, é importante nós percebermos isso. Aqui, querida amiga, a doutora Marlene Rosa, minha professora, ela diz: como entender em tudo dai graças. Essa frase, doutora Marlene, ela está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Logo no início da carta, Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Aqui ele está dizendo: dai graças, agradecer pelas oportunidades, sejam elas boas, sejam elas ruins, porque tudo pode nos fazer crescer. Nós vimos isso no capítulo 5 aqui dessa carta aos Romanos. Quando Paulo fala ele cita, ou ele traz, a ideia que Tiago, o apóstolo, trouxe também na sua carta, a ideia da provação. Ele mostra aqui, nesse capítulo 5, que a aprovação não é um teste que Deus faz, até porque a onisciência de Deus não permite que ele faça o teste, porque ele já saberá o resultado. Então, por que Deus testaria se ele já saberia o resultado? Então, esse dai graças é compreender que tudo que estamos aqui na Terra para crescer, para evoluir, tudo pode ser aproveitado para o nosso crescimento, até os nossos erros, aprendendo com eles para não errar novamente. Então, essa é a ideia paulina de em tudo dai graças. Aos Tessalonicenses ele diz isso: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, dizia Paulo. Então vamos começar aqui a nossa leitura do capítulo 6. Dentro desse conceito, ou contexto que eu expliquei, essa introdução que eu fiz aqui.
presente de uma querida amiga. Uma querida amiga presenteou-me, né, lá de Aracaju, né, a Tatiane, e eu tenho o hábito sempre de dizer, né, Deus lhes pague, ou Deus lhe pague. Eles colocaram aqui também, Deus lhe pague, né? O pessoal a Tatiane e o pessoal da AGE, né, de Sergipe, Associação Jurídico Espírita do Estado de Sergipe. Então, eu adoro canecas, né? Eu tenho uma coleção de canecas. Então, sempre que eu ganho uma caneca de presente, eu fico satisfeitíssimo. E aí copiaram uma foto minha, assim, dando-me uma certa juventude que eu não tenho mais. Mas vamos ler aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, diz Paulo. Olhemos que frase interessante essa. Olhemos que frase interessante. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De forma nenhuma. É o que dissemos, a graça, ou seja, esse benefício que Deus nos dá de podermos nos arrepender, de podermos redirecionar nossos caminhos, de podermos começar de novo, de podermos reajustarmos-nos. Essa graça é que Paulo a ela se refere. E aí ele faz esse questionamento. Então, por Deus perdoar nossas ações, perdoar entre aspas, né? Vou usar o termo mais do evangelho mesmo. Por Deus, pela lei de Deus permitir a nossa reconciliação para com a nossa consciência, então nós podemos abusar disso? É isso que Paulo está ponderando. E é interessante esse questionamento de Paulo, porque nós podemos usar esse mesmo questionamento no pensamento espírita, em especial no pensamento reencarnacionista. Muitos dizem assim, essa ideia da reencarnação ela é tranquila, né? Porque aí a pessoa pode abusar, depois ela volta e conserta. E ela vai abusando, sabe que um dia ela vai se melhorar. Essa pergunta foi a que Paulo fez. E essa que nós podemos fazer. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Ou seja, por eu saber que eu posso consertar meus erros, refazer meus atos, por eu saber que eu terei oportunidades outras de estar aqui na Terra para reparar os meus erros, então eu vou abusar do momento que eu estou? Eu vou negligenciar as minhas obrigações? De jeito nenhum. Porque quanto mais assim eu fizer, mais tempo eu terei para reparar, ou seja, mais necessidade de tempo eu terei para preparar. Então, precisamos aproveitar isso. Até essa ideia do tempo faz parte de um dos capítulos do livro que eu estou aqui suando para terminar, né? Estou aqui fazendo agora a revisão, né? A revisão do texto. E lá num dos capítulos eu estou colocando isso. Coloquei isso, né? Que a gente precisa entender que o tempo não é cronológico. O tempo é de percepção, é de aproveitamento. O tempo cronológico, ele é apenas um espaço, um interregno. O tempo cronológico, por exemplo, de um ano, é o espaço que a Terra percorre em torno do Sol. O tempo cronológico de um dia é o espaço que a Terra percorre em torno do seu eixo. Esse é o tempo cronológico. Agora, o que é o tempo real? É o que eu faço nesse espaço cronológico. É o quanto eu me transformo nesse espaço cronológico. Então, nós podemos dizer que ano é medida de espaço. Qual o espaço que a Terra percorreu em torno do Sol? O mês é 1/12 do espaço que a Terra percorre em torno do Sol. Então, o que é o tempo? O tempo é o desgaste do relógio. O tempo é o desgaste, o tempo é o transcurso. E o transcurso não se mede, o transcurso se sente, o transcurso se vive. Por isso existem os chamados tempos perdidos. Na cronologia, não. Na oportunidade. Então o tempo é uma coletânea de oportunidades.
quanto mais eu deixar transcorrer a cronologia, o espaço de tempo, menos eu estou aproveitando a oportunidade ou as oportunidades que esse espaço de tempo me confere. Então a resposta de Paulo aqui ela é muito interessante. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. O que ele quer dizer com a graça mais abundante? Ou seja, aproveitar mais essa abertura na lei de Deus para que eu possa me reparar, para que eu possa me refazer. Então Paulo faz esse questionamento e responde dizendo que devemos aproveitar o tempo. Como dizia o Cristo. Como dizia o Cristo, né? Reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com eles. Veja a frase do Cristo. Reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com eles. Então veja, Jesus falando do aproveitamento do tempo. Dizem os hindus que 3 coisas nunca se reaproveitam: a oportunidade perdida, a palavra proferida e a flecha atirada. Elas nunca voltam. Mas se nós olharmos, as oportunidades passam, não voltam. Mas no processo de refazimento, eu terei outros momentos para poder refazer, mas não mais nas mesmas condições. Se numa encarnação eu tenho uma oportunidade e não a aproveito para o fim do crescimento, na outra vez que surgir uma oportunidade, não será a mesma e não será na mesma intensidade. Talvez exigirá de mim mais esforço. Mais esforço. É importante nós, então, entendermos que não é por termos a oportunidade ou termos oportunidades que nós deixaremos de vivenciar plenamente cada uma delas. Eu volto a dizer, uma oportunidade que aparentemente volta não é na mesma circunstância. Não será na mesma circunstância. Então é isso que Paulo está dizendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, disse ele. E ele segue. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui vai começar um trenzinho muito interessante na argumentação de Paulo. É o que eu digo sempre, já disse isso aqui, vocês já devem estar se cansando disso. Paulo era um mestre da escrita. Segundo ele não era bom orador, ele mesmo diz isso, mas um escritor de uma envergadura, de uma capacidade cuja envergadura nós não conseguimos talvez entender. Ele nos entrega raciocínios a mancheias, raciocínios muito bem feitos. Vejam daqui para frente como é que ele faz. Porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida? Porque se somos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Que primor! Isso aqui é um primor. É um primor. Paulo aqui
ele nos dá uma aula de raciocínio lógico, ele nos dá uma aula de silogismo aristotélico. É muito belo isso. O Nelson faz uma pergunta aqui, eu consegui ver agora. Simão, fico intrigado com uma coisa. Se existe a lei da reencarnação, como fica quem não acredita nela? Reencarnando do mesmo jeito. Vamos lá. A lei da gravidade existe. Se eu não acreditar nela, eu continuarei caindo se eu saltar? Sim. O fato de não acreditar na lei da gravidade não me faz deixar de cair. Se eu pular, eu cairei. Independentemente se eu acredito ou não na lei da gravidade, porque a lei da gravidade é uma lei natural. Da mesma forma, a reencarnação. A reencarnação é uma lei natural, não é uma invenção. Mesmo que eu não acredite nela, reencarnarei. Então, é muito simples isso, Nelson. Da mesma forma, se eu não acreditar na lei da gravidade, se eu pular, cairei. Se eu não acreditar na reencarnação, reencarnarei. Sem problema nenhum, porque é uma lei natural. Voltando aqui, então, à ideia paulina, ele faz o seguinte raciocínio. Lembram que eu ponderei que... Boa ideia. Desculpa, eu vou fechar aqui, vou fazer outro parênteses. O Gil Brandão diz assim, verdade incontestável. É importante isso, viu, Gil, essa frase que você colocou, porque é o que muitas vezes gera uma dúvida. Na questão 171, ou 173, 171 do Livro dos Espíritos, depois confira aí, por favor, acho que é a 171. Pergunta-se assim, onde se fundamenta o dogma da reencarnação? E aí muitos questionam essa pergunta, dizendo, por que colocou dogma, se o Espiritismo diz não haver dogma? Dogma, nós temos duas definições. Existe o dogma religioso, que segundo o pequeno dicionário católico de João Maia, diz que é verdade indiscutível. Verdade indiscutível. Lá ele diz assim, verdade indiscutível. Ele diz, ponto fundamental de uma doutrina religiosa. Verdade indiscutível, passivo de heresia quem dela divergir. É assim que diz, né? É um dicionário chamado Pequeno Dicionário Católico de João Maia. E eu estou olhando assim porque ele está lá em cima, não vou levantar-me aqui preciso de uma escadinha para pegar ele lá na estante de cima. Então ele diz isso. Mas quando se olha a palavra dogma, como nós temos dogma na ciência, né? O dogma científico, que também podemos chamar de axioma, nós temos ali uma outra definição. Verdade incontestável. Se não é a mesma coisa, não. Indiscutível e incontestável são coisas distintas. O incontestável eu posso discutir, mas eu não conseguirei contestar, porque será verdade. Todas as discussões, todos os raciocínios, todas as tentativas, mesmo refratárias, não derrubarão a verdade, mas ela é discutível, porém incontestável. Indiscutível quer dizer nem discutir eu posso, eu tenho que aceitar, eu tenho que, na linguagem jocosa, engolir seco, né? Engolir sem mastigar, vamos dizer assim, sem a salivação. Isso é indiscutível, é como se dissesse, pronto, não se discute a respeito. O incontestável discute-se a respeito, mas chegará à conclusão que é verdade. Ou seja, a contestação não terá efeito. Agora, a discussão poderá acontecer. Então, por isso que está colocado na questão 171 do Livro dos Espíritos, qual é onde se fundamenta o dogma da reencarnação. Em francês, dogme, né? Que significa verdade incontestável. Então, lá está perguntando onde se fundamenta a verdade.
da reencarnação. Então a lei de gravidade, a lei da gravidade, por exemplo, ela é incontestável, mas ela não é indiscutível. Pode-se discutir se a gravidade é uma atração, se a gravidade é uma refração da energia, pode-se discutir, mas a gravidade ali está. Então ela é incontestável, mas discutível. Então, no sentido religioso, dogma significa verdade indiscutível. E no mundo científico, filosófico, dogma significa verdade incontestável. Coisas distintas. Então, obrigado, essa sua frase nos permitiu esse raciocínio. A TMC Menezes pergunta, silogismo aristotélico, explique, por favor. Tá, a gente diz isso porque Aristóteles ele desenvolve a ideia da lógica. Então nós chamamos de silogismo, né? A lógica aristotélica. Na matemática, por exemplo, diz assim, se A é igual a B e B é igual a C, logo A é igual a C. Isso é o silogismo. É quando a lógica ela é bem clara. Ela é bem clara. Então diz assim, se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Por quê? Porque ele é igual a B e B é igual a C. Então isso resumidamente, é o silogismo, né, aristotélico. É aquela lógica mais lógica, né? Então Paulo faz isso aqui. Se nós morremos com a morte do Cristo, e o Cristo ressuscitou, logo nós ressuscitamos com a ressurreição do Cristo. Então o que ele está usando aqui, se formos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, seremos também unidos na semelhança da sua ressurreição. É isso que Paulo está dizendo, é um silogismo. Então vejamos, por que Paulo fala tanto da morte e da ressurreição? Da morte e da ressurreição. Porque Paulo capta o cerne da mensagem do Cristo. Não estou me referindo ao cerne filosófico, o amor, não. Ao cerne da mensagem do Cristo. Por quê? O Cristo falava da continuidade da vida. Ele dizia, meu reino não é deste mundo. Então o Cristo falava da imortalidade. Ele morre. Quando ele morre, como que ele provaria a imortalidade se ele morreu? Reaparecendo. Então a ressurreição para Paulo é o elemento cabal, é a prova cabal, é a prova terminativa de que a vida continua. Então Paulo sempre faz o jogo da morte com a ressurreição, da morte com a ressurreição. E ele enaltece o sacrifício da morte, da cruz, não pelo sacrifício em si, porque foi a cruz que permitiu a demonstração da continuidade da vida, a ressurreição. Então, esse é o ponto. Então Paulo está dizendo, se nós nos assemelhamos ao Cristo porque ele morreu, nós também nos assemelharemos a Cristo porque ele ressuscitou. Ou seja, nós não morreremos também. É como se dissesse, a cruz terminou uma etapa da vida, a ressurreição inaugurou a outra etapa da vida. É isso que Paulo está dizendo. E mais à frente ele vai dizer que nós somos um homem velho, a pessoa velha, ou seja, até a cruz éramos uma pessoa, depois da cruz outra, que ele vai usar que ideia? Até ser batizado em Cristo. Ou seja, até nos reaparecermos, até nós nascermos de novo no sentido de renovação. Aqui eu vou sempre usar a palavra que Paulo usou, ressurreição. Eu não estou discutindo o mérito da palavra, se pode ou não pode ressuscitar, se volta ao mesmo corpo ou não. Não estou entrando no mérito. Eu estou usando a palavra que Paulo usava e entendendo. Ressurreição é o reaparecimento de Jesus. Se no mesmo corpo, se em espírito, por materialização, não vou entrar nesse mérito porque não faz parte do nosso estudo. Então, Paulo está trabalhando isso. Houve a morte do Cristo, houve o reaparecimento do Cristo. Então não houve a morte. Ou seja, então a morte não é morte. Ou seja, a morte não é a terminação, é a passagem.
Então Paulo está dizendo isso e começa a nos comparar. E vai dizer assim, seguimos aqui no versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então veja aqui que Paulo está dizendo, a semelhança do Cristo. Cristo morre, crucificado, e com ele, o velho homem que fomos, também morreu crucificado. E Cristo reaparece, ressurge, vivo, que o Paulo até chamava de corpo glorificado, né? Ele chamava de corpo corruptivo e corpo glorificado. Significa que nós então, o homem velho morreu, nós, o homem velho morremos, mas nós, o novo homem, reaparecemos, ressurgimos, o novo homem. É como se ele está dizendo o seguinte, quando conhecemos os ensinos do Cristo, quando entendemos o que ele nos ensinou, quando absorvemos todo esse ensino, morre a pessoa que éramos e nasce a nova pessoa. Quando aqui a Catarina fala batismo de água e batismo de espírito, Catarina, Paulo não trabalhava com a ideia de batismo como cerimônia entronizadora, como as igrejas muitas trabalham. Não é uma cerimônia para entronizar. Quando ele fala do batismo, é o renovar. E aí usa-se símbolos materiais, imerge na água, não imerge na água, por aspersão, por imersão, são rituais. Paulo não se referia a rituais. Não há notícia que Paulo tenha imergido ninguém. O que ele quer dizer com batismo, entanto que ele usa o termo batismo na morte do Cristo, batismo em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, ele está querendo dizer esse renascimento em vida. Não é reencarnação aqui o tipo na ideia dele, não. É renascimento em vida. É o nascer de novo em vida. É aquilo que Jesus disse a Nicodemos, nascer do Espírito. Nicodemos diz nascer da água, nascer do Espírito. O nascer da água não é o ritual do batismo também, não. O nascer da água é o sentido corpóreo, né? Que não vou entrar nesse mérito também, por hora. E o nascer do Espírito. Então aqui o batismo para Paulo é isso. Por isso que ele diz aqui, fomos batizados na sua morte. O que ele quis dizer? Que na morte de Jesus, e ele ressurge, né? Ele se mostra ressurreto, há o batismo. Qual o batismo? A imortalidade. A imortalidade. A imortalidade que é a grande mensagem de Jesus. Que a vida continua, que nós somos imortais. Que a vida não é esse espaço entre berço e túmulo. Esse espaço entre berço e túmulo é um pedaço, é uma etapa da vida. Então, isso é o que Paulo está dizendo. E aí ele diz com uma coisa muito bonita esse versículo 6. Sabendo isto, ou seja, sabendo que morremos em Cristo e renascemos com Cristo ressurreto, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, aquela outra frase de Paulo, muito interessante, que ele dizia, quem conhece a Cristo, nova criatura é. Morre-se o homem velho, nasce o homem novo. E a gente vê muito isso em algumas falas de pessoas. Há pessoas que, emocionadas, dizem, depois que eu encontrei Jesus, eu me transformei. Depois que Jesus entrou na minha vida, eu me transformei. Depois que eu aceitei Jesus, me transformei. É uma forma emocionada de dizer que depois que teve acesso a esses ensinos de Jesus,
o jeito de enxergar a vida mudou. E é isso que acontece. Quando nós entendemos a realidade da vida, quando entendemos a imortalidade, quando entendemos a amorosidade, a afetuosidade, a respeitabilidade, o nosso olhar para tudo na vida muda. A compreensão para com as pessoas, para com os atos das pessoas, enxergando a pessoa além do ato, tudo isso muda. Tudo isso muda. Então, quando as pessoas emocionalmente dizem isso, quando eu aceitei Jesus, eu me transformei, é nesse sentido. E Paulo está falando isso aqui. Com esse entendimento, leiamos novamente. Se fomos unidos com ele, com Cristo, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Morremos com Cristo, com ele viveremos. Passado, futuro, homem velho, homem novo. Morremos, viveremos. Agora, morremos com Cristo, o homem velho. Cremos que também com ele, Cristo, viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Esse é um grande raciocínio de Paulo. Nós precisamos, talvez, utilizar mais esses raciocínios paulinos. Aqui, deixa eu ver, aqui tem um comentário. Uma pergunta, né? Um comentário, que quando Jesus nasceu para mim, ela pergunta, Paulo em Damasco. Sim. E aí uma pergunta interessante, Valéria. O Cristo, ele nasce para cada pessoa em momentos diferentes. Para Paulo foi lá na estrada de Damasco, na chegada em Damasco. Para Pedro foi quando ele foi chamado para jogar as redes fora, assim como seu irmão André. Para Mateus foi quando ele disse lá na banca de impostos, levanta e segue-me. Né? Então, o Cristo vai nascendo para cada pessoa. E a Marlene, doutora Marlene pergunta, homem velho, homem novo, Paulo é pioneiro nessa expressão? Em linguagem cristã, sim. Paulo, ele que traz esse raciocínio. Ele traz esse raciocínio para mostrar dois momentos, né? Homem velho e homem novo, que no equivalente, doutora Marlene, a linguagem do Velho Testamento, lá do Gênesis, a expressão é andou com Deus, não andou com Deus, ou seja, um período da vida sem andar com Deus, um período da vida andando com Deus. E todas as vezes no Velho Testamento, lá no Gênesis, que se coloca isso, ele conta a idade da pessoa. E conta assim, por exemplo, viveu 300 anos e andou com Deus e viveu mais 632, né, Matusalém. Veja, então Paulo usa a mesma ideia, mas com outra expressão. Quando se conhece a Jesus, o homem velho desaparece e o novo homem, ou o homem novo, surge. Ou seja, renovação. Né? Então, e é verdade isso. Agora, a gente pode raciocinar dizendo que são 3 fases nesse processo. Esse processo da transformação do homem velho para o homem novo são 3 fases. Existe a primeira fase, que é aquela fase, digamos, quando nós tomamos conhecimento do ensino de Jesus. É quando nós entramos nos ensinos de Jesus. É a fase da euforia, do entusiasmo, da exaltação. É a fase externa, queremos convencer a todo mundo, só falamos disso. É essa fase que entramos nesses ensinos. Depois vem a segunda fase, quando esses ensinos entram em nós. Entramos nos ensinos, os ensinos entram em nós. Essa segunda fase é reflexiva. É uma fase em que fechamos-nos um pouco mais para refletir. É quando essas palavras encontram eco
e começamos a pensar melhor nelas, a observar se nossas atitudes estão em consonância com essas palavras, começar a perceber que elas são mais profundas do que é o superficial entusiasmo. É a fase em que refletimos, pensamos. E a terceira fase, que é quando os ensinos do Cristo saem por nós, não é de nós, saem por nós. Como? Nas nossas atitudes. É a fase em que a felicidade se instala, não só o entusiasmo, a reflexão e depois a ação. Então vejamos o entusiasmo, a euforia, a reflexão e a ação. As três fases. Então essa transformação de homem velho para homem novo, ela é um processo. Eu não durmo homem velho e acordo homem novo. Até no simbolismo que Paulo traz, Jesus não morreu às 3 da tarde e ressuscitou às 4. Teve um interregno, 3 dias. O aspecto trino é muito forte na simbologia. O aspecto trino é muito forte na simbologia. Então, houve um tempo. E esse processo é assim. Então, veja, nos entusiasmamos, achamos, naquele primeiro momento, entendemos que achamos a joia da coroa. Depois nós vamos pensar um pouco mais sobre a coroa, o peso que a coroa também tem naquele que tem que decidir. E depois vem a fase de vamos agir, vamos agir. Então, podemos observar que os apóstolos tiveram uma fase da euforia estando com Jesus. Depois Jesus volta ao mundo espiritual e há um pequeno período que os apóstolos ficam reflexivos. Não mais eufóricos, reflexivos. E depois eles começam a sair pelo mundo, divulgando a mensagem, com exemplificações. Paulo teve aquele encontro com Jesus e ali de imediato ele diz, que queres tu que eu faça? Ou seja, já estou pronto para fazer, entusiasmo. Mas no entanto, ele vai para o deserto, ele vai ficar 3 anos, fase reflexiva. E quando ele volta seguro, sem perder o entusiasmo, mas com a moderação da reflexão, ele volta seguro para fazer a pregação. Veja que interessante. Nós também somos assim. Nós também precisamos entender assim. Tomamos conhecimento, refletimos, agimos. Na primeira fase, nós queremos abraçar o mundo. Minha mãe dizia, avançar na lua pensando que é queijo. Minha mãe sempre dizia assim pra gente, não avance na lua achando que é queijo. Ou seja, né? Na linguagem mineira, abaixa o facho, desce daí. Essa é a primeira fase em tudo que nós conhecemos. O estudante, quando entra na faculdade, aquele entusiasmo. Me lembro, quando comecei o estudo de direito, aquele primeiro período, segundo período, né, o primeiro ano, aquele entusiasmo. Depois começa a maturidade a chegar, o estudo a aprofundar, e nós vemos a responsabilidade que carrega um jurista, a responsabilidade que carrega um jurista. E aí começa a pensar, e aí já vem chegando a período para, e agora eu vou me formar, preciso trabalhar nesse ponto, será que eu estou maduro para isso, será que... E vem, né? E vem. Depois a gente vai refletindo, passa por um período ali de um estágio, vê a importância da seriedade que é necessária para o exercício e aí começa a exercer com segurança. Então, aqui a transformação do homem velho para o homem novo é assim. Entusiasmo, reflexão, atitude. É o que a Sandra Cristina diz aqui, entusiasmo e bom senso, exatamente. E até sobre Kardec tem um negócio interessante sobre isso.
Quando Kardec viu o movimento das mesas girantes, ele ainda não usava o seu pseudônimo, né? Esse pseudônimo de Kardec, ele usava o seu próprio nome, né? Hipólito Leon Derizat Rivaio, ou seja, o professor Rivaio. Ele via as pessoas se divertindo com aquelas mesas, andando para lá, andando para cá, e etc., sozinhas e respondendo perguntas, subindo e descendo, né? Batendo no chão e tal. Ele disse o seguinte: enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, eu entrevia naqueles fenômenos a manifestação de uma lei que a humanidade sequer sonhou conhecer e me propus a estudá-la. As pessoas estavam entusiasmadas com aqueles movimentos. Num primeiro momento só que ele refletiu. Então, ele não entra por aqueles movimentos da mesa para divertir, para entusiasmo. Ele entra para estudar, refletir. Por isso, a terceira fase dele foi a produção desse conhecimento incomensurável que nós temos em intercâmbio com os benfeitores. Então é isso que Paulo está colocando, de transformar um homem velho em um homem novo. E faz o raciocínio sempre da morte na cruz. E dizendo aqui que a morte já não tem domínio sobre ele. Agora no versículo 10 vem uma expressão interessante que Paulo utiliza. Ele vai dizer: pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse versículo 10 do capítulo 6 serve de chave interpretativa, para entender o que Paulo fala aos Hebreus, lá no capítulo 9. Ao homem está determinado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Qual é a chave para eu entender essa frase? É essa que está no versículo 10. Porque a morte a qual Paulo se refere não é a morte física. É a morte para o pecado, e só se morre uma vez para o pecado. E onde está essa chave para entender o Hebreus 9, que muitos citam para dizer, tá vendo, não existe ideia reencarnacionista, etc. A chave está em entender qual é a epistemologia paulina. E a chave está aqui, versículo 10 do capítulo 6 da carta aos Romanos. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. E depois disso é o juízo, sem dúvida nenhuma. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado, uma vez só. Vivos para Deus, é o juízo. Então, aqui Paulo está querendo nos mostrar que não se deve, que não se volta depois que se aprende. Que não há retrogradação. Morreu para o pecado, assim como Jesus ressuscitou, entre aspas, ressuscitou uma vez só e não mais morreu, disse ele aqui, né? Ele diz aqui, né? Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí no versículo 12 e à frente, ele vai desenvolver o raciocínio sobre a prevalência, muitas vezes, das paixões, usando a nossa energia para as coisas vis, usando todo digamos, os nossos dons para satisfazermos-nos a nós mesmos. E ele vem fazendo essa crítica agora a partir do versículo 12. Ele vem dizendo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos,
como ressurretos, ou seja, como se tivéssemos nascido, vindo da morte, como ressurretos, diz ele aqui, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E sim da graça. Veja como ele diz. Então, depois que ele explica tudo isso, que morre o homem velho, surge o homem novo, que assim como Jesus teve 2 tempos, né, a vida material e a vida espiritual demonstrados os 2 tempos, ele diz então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. É aquilo que Paulo dizia, já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. As paixões, elas são passageiras, elas são, mineiramente falando, fogo de palha, fugaz. Então Paulo diz, utilize-se inteiramente para o bem. Use os seus pendores para o bem. É isso que ele está dizendo. E aí segue falando agora, usando o mesmo raciocínio, mas com outras palavras, do versículo 15 ao versículo 23. Com as mesmas características. Vejam, e daí? Ele faz a mesma pergunta que ele fez no início. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ou seja, mais uma vez, o fato de eu ter a possibilidade de me reconciliar com Deus, eu posso então ficar pecando? Ou seja, posso então ficar errando? É isso que ele está perguntando. Não estou debaixo da lei, ok, não vou seguir as leis mosaicas, como Paulo também trabalhou, correto. Mas por causa disso, e porque eu estou debaixo da graça, posso ficar errando então? Ou seja, tudo bem, eu posso me reconciliar comigo mesmo, eu posso me arrepender, então eu vou errando, depois mais para frente eu arrependo. Deixa eu somar mais erros para fazer um arrependimento por atacado. E Paulo diz, é isso? Não, veja o que ele fala. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, responde ele. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Essa frase é belíssima, esse versículo é importante. Aliás, todos. Ele está dizendo, olha, graças a Deus, né, porque outrora, no passado, escravos do pecado, o homem velho, contudo, vieste a obedecer de coração em forma de doutrina a que fostes entregues. Obedecer de coração em forma de doutrina. Ele está dizendo, os ensinamentos do Cristo, eles não são somente para o intelecto, eles precisam ser sentidos. Então Paulo aqui, quando ele diz, viestes a obedecer de coração em forma de doutrina. Então não é a doutrina seca, fria, teórica, é a aplicação dessa doutrina, é o que ele chama de obedecer de coração. Olha que coisa bonita. Adianta eu saber de cor e como dizíamos aqui, dizemos em Minas, saber de cor e salteado o texto, se eu não o tenho guardado em sentimento, se eu não tenho envolvimento em sentimento? Posso recitar todos os textos de cor, dizer capítulo, versículo, item, subitem, a linha, posso dizer qualquer. Mas se isso não estiver sendo sentido, não terá sentido, ou seja, será frio. É o sentimento que ele está chamando a atenção. Viestes a obedecer de coração, em forma de doutrina, a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos da justiça, ou seja, servos do que é justo.
Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim encerra o capítulo 6. Vejam que primor, vejam que capítulo profundo, gostoso de se ler. Gostoso de se ler. Esse capítulo paulino. O que ele está falando? Que nós somos pessoas que podemos nos transformar, podemos mudar, podemos reconciliarmos-nos com a nossa consciência, podemos refazer os nossos atos. E que quando assim entendemos, nós dividimos a nossa vida numa fase que ele chamou de homem velho, velho homem, e na outra que ele chamou de novo homem, novo ser. É aquela ideia que Chico até reproduziu, em outras palavras, a ideia, quando ele dizia, ou quando ele disse, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É isso que Paulo está dizendo. E o agora dele está aqui a doutrina do Cristo. Veja, obedecer de coração em forma de doutrina. Está aqui. Se nós entendermos isso, o depois seremos outra pessoa. Volto a dizer, outra pessoa. A Iana pergunta aqui, o que seria o salário do pecado? Boa pergunta. É a frase de Paulo, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Isso está, Iana, no capítulo 2, versículo 17 do livro Gênesis, do Velho Testamento. É naquela parábola, naquela alegoria de Deus dizer a Adão que se ele podia comer de todos os frutos da árvore do jardim, mas se ele comesse daquela árvore, daquelas duas, eram duas, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida, ele morreria. E aí, por que Paulo diz salário da morte é o pecado? O salário do pecado é a morte, desculpe. É porque o pecado ali chamado por ele foi a desobediência. O grande pecado de Adão é a desobediência. Então, qual foi o salário da desobediência, a recompensa da desobediência? A condição de vir a morrer, na lógica paulina. Porque na lógica paulina, na verdade, na lógica judaica, na lógica, digamos, cristã, digamos, teológica, dogmática, é que só existe a morte porque houve o pecado. Ou seja, houve o desrespeito de Adão, né? A desobediência, me fugiu a palavra. Houve a desobediência. Se não houvesse a desobediência, a vida seria sempre, seria eterna no sentido material da palavra. Mas como houve a desobediência, então nós temos uma morte, né? Então, é por isso que Paulo usa esse termo, que o salário do pecado é a morte, baseado naquilo que está lá na alegoria, na parábola da criação, capítulo 2, versículo 17 do Gênesis bíblico. Então, por isso é que Paulo usa essa argumentação, mas ao mesmo tempo ele a faz, mais uma vez, de maneira coordenada. E como maneira coordenada? Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Olha a conjunção adversativa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
em Cristo Jesus. Por que ele fala a vida eterna em Cristo Jesus? Porque foi Jesus que provou que a vida continua ao morrer e reaparecer, ao morrer e ressurgir. Então ele diz que essa vida eterna é gratuita. A vida eterna não tem que fazer esforço, ela vai ser eterna. Agora o esforço ali é no sentido de fazer esforço para que a vida nunca acabará. Agora essa vida eterna abundantemente vivida, ela tem o esforço comportamental, a partir dos ensinos de Jesus. É o que está lá no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João, que grafa Jesus dizendo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham em abundância. O que é a vida em abundância? Não é abundância na vida. Vida em abundância é a vida imortal, é a imortalidade. Então Paulo faz essa observação, que nós temos a grande oportunidade de deixar o velho homem e nascer um homem novo ou novo homem. O velho ser humano para o novo ser humano. É isso que Paulo está dizendo. E qual é o elemento de transição do velho ser humano para o novo ser humano? Os ensinos de Jesus. Aí percebemos o eco na frase dele, quando ele disse: quem conhece a Jesus, nova criatura é. Quem conhece a Jesus, nova criatura é. Ou em outras formas de dizer, é impossível conhecer plenamente a Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível. Conhecer, no sentido de absorver os ensinos e não somente saber lê-los. Porque ler os evangelhos não é conhecer os evangelhos. É ler. É ler. Muitos dizem assim, de forma de boa intenção, até de boa fé, mas passa a ser uma vanglória: eu já li a Bíblia 4 vezes. Eu prefiro que estude a Bíblia uma vez do que lê-la 4 vezes. Aprofundar para extrair dela o espírito da letra e não só a letra. Porque Paulo dizia isso. Paulo dizia: vós sereis chamados a um novo ministério, não mais ao ministério das letras, mas ao ministério do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, dizia ele. O que a letra mata e o Espírito vivifica? Não adianta eu saber ler se eu não consigo compreender. E não adianta compreender se eu não consigo aplicar. Tirar o espírito da letra é tirar o ensino e buscar vivenciá-lo. Agora aqui Paulo ensaia o que nós vamos estudar amanhã, às 9 da manhã, quando ele ensaia aqui dizendo: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Porque aqui ele ensaia o que ele dirá aqui no capítulo 7, lá a partir do versículo 15, mais ou menos, quando ele vai falar, do versículo 7 à frente, quando ele vai falar da lei e o pecado, e ele vai falar, né, da dificuldade que é. Eu vou fazer um spoiler. Cenas do próximo capítulo, creio eu que não será na manhã, porque amanhã nós veremos do 1 a... vamos tentar, né? Mas se der nós faremos, se não será no domingo, sem problema nenhum, será no sábado. Vejam, vou fazer só o spoiler. Paulo dizendo assim, vejam: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha Paulo dizendo: porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha Paulo dizendo: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, porém, não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim.
Então, aqui no versículo 18 do capítulo 6, ele vai dizer que nem sempre nós conseguimos pela fraqueza da nossa carne. Então, Paulo vai mostrar que essa transformação, ela não é simples. Por isso eu digo, por isso eu disse, é uma transformação que necessita reflexão, necessita ação. Por isso é um processo. Ninguém transforma-se da água para o vinho. É um processo. É um processo. Essa é a ideia trazida aqui por Paulo nesse capítulo, né? Agora deixa eu dar uma corrida rápida aqui em algumas perguntas que surgiu e eu não pude ver, comentários também. Por isso muitos não entendem os dizeres das Escrituras. Temos que ter a percepção do amor, sim, claro. A Pauliane diz, e nessa transmutação nos tornamos homens novos na evangelização moral cristã, correto. Aqui diz a Valéria, Deus não é para ser entendido e sim sentido, claro, a gente sente Deus. Tem até um poema muito interessante, me fugiu o autor, que diz assim, onde sinto Deus em toda a sua beleza, na mais sublime expressão, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. É uma estrofe que encerra um poema sobre que é Deus. Então ele encerra assim, onde sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime expressão, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muito bem lembrado aqui por Valéria, né? Ver se tem mais algo. Fé igual sintonia, perfeito, Valéria colocando. O que mais nós temos aqui? Então a morte de Adão é a expulsão do paraíso? Em tese sim, isso TMC. Em tese, sim. Lembrando que é uma simbologia. Lembrando que esse Adão, Eva, serpente, é uma parábola, né? Mas dentro da simbologia, a expulsão é a ideia da morte, né? Porque passou a ter uma lei de causa e efeito. Para quem é espírita e aqui que me segue, porque espíritas, não espíritas me seguem e eu faço esse estudo aqui ele não é para espiritizar, esse estudo aqui não é visão espírita sobre, é um estudo independentemente de vínculos religiosos. Mas para quem é espírita, eu sugiro que leia a questão 1019 do Livro dos Espíritos, TMC, que vai falar dessa alegoria da expulsão, da queda do paraíso. Quando fala lá na pergunta, jamais o bem terá lugar sobre a terra, e a resposta é uma página e meia, e lá os benfeitores espirituais trazem essa alegoria que você trouxe aí na sua pergunta. Então, para quem é espírita, ou que não seja, mas que queira ler essa questão, lá no Livro dos Espíritos, é a questão 1019, ou seja, é a última questão. 1018 se a editora ID, 1019 se outras editoras. Não vou explicar o porquê que um tem 19 ou tem 18, mas para facilitar, a última questão do Livro dos Espíritos. Deixa eu seguir aqui se tem mais pergunta. Viva Jesus Cristo, modelo e guia da humanidade, doutrina espírita. Ok, modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Que é a pergunta que diz qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. E a resposta foi Jesus. É importante percebermos que a pergunta traz dois elementos, guia e modelo. O que é guia? O que nós seguimos. O que é modelo? O que nós copiamos. Então Jesus é para ser seguido e copiado. Como seguir a Jesus? Pelos seus ensinos. Como copiar a Jesus? Pelos seus exemplos. Essa é a questão 625, muito legal, né? Pauliana agradece. Ok, o espírito da letra só junto com você. Não. Né? Eu sou apenas um leitor reflexivo, né? Só isso. Obrigado. Depois, ok, o bem que eu quero fazer não faço. Nós vamos falar isso, né? Senão amanhã, doutora Larissa, senão amanhã nós vamos falar
depois de amanhã, sobre essa partezinha específica, né? Porque está lá no versículo 15 à frente, né? Da carta de Paulo, no capítulo 7. Vamos falar assim: muito obrigado por mais essa... Não, tudo bem, mas o mal que eu não quero eu faço, né? A Fátima diz aqui, perfeito, fala a Paulina. Com todo tenho estudado em grupo, continuo, tá agradecendo pelo estudo, né? A Figueira. Quantas reencarnações precisamos? Né? Quantas forem necessárias. O importante é isso, quantas forem necessárias, né? Só não entendi os ensinos, que não entende os ensinos quem não quer, ok. Não é quem não quer, não, é uma questão de momento, né? Eu aqui tem vezes que eu leio, interpreto, daí a pouco vou ler de novo, num outro momento, eu já percebo coisas que eu não tinha percebido da primeira vez. Por quê? Porque eu estou num outro momento, né? A gente vai de momento em momento evoluindo, melhorando, ampliando um pouco, e aí quando fazemos uma segunda leitura de um mesmo texto, a gente já pega coisas que não tinha pegado da primeira vez. Quando faz uma terceira, e assim vai. Essa é a finalidade do estudo reflexivo, né? Ok, nossa vida, diz a Isabeth Costa, nossa vida é um reflexo das bodas de Caná, a transformação da água em vinho, exatamente. Só que não é tão rápida como foi ali a água em vinho, a gente tem um períodozinho de fermentação, tá? Essa é a minha grande esperança, tá? Ok, Deus é tudo na nossa vida, sem dúvida. A Fátima se diz assim, sou espírita, a Sara, amiga lá da Suíça, não te dei a resposta ainda, Sara, mas vamos tentar, estou tentando me organizar para estar com vocês no próximo ano, lá em, como é que chama o local? Me fugiu o nome aqui agora, estou me organizando, não estou garantindo ainda, mas vou tentar. Ok, depois vem aqui, amanhã vamos ter estudo, sim, 9 horas da manhã, temos o nosso estudo, seguindo aqui a carta de Paulo, né, amanhã, sexta-feira. Bom dia, obrigado pelo... Esse estudo vai ficar gravado? Sim, fica aqui no Instagram e fica aqui no YouTube também, no meu canal do YouTube, né? Bom, foram esses os comentários, né? A Sara está dizendo lá em Mochar, né? Mochar. Vamos tentar, viu, Sara? Vamos tentar estar com vocês lá, né? No ano de 26. Não estou garantindo ainda porque eu tenho que conciliar a minha agenda pessoal, profissional, a minha agenda de palestras e com a saúde também. Então, tem hora que fica difícil, né? A Nayara diz aqui, tudo quando fizerdes, fazei de coração para com o Senhor e não para com os homens, né? E faz uma alusão aqui ao dia do trabalho, né? Com esse lembrete de Paulo, né? Muito bom, como temos lá a parábola do mordomo infiel, que seria interessante quando diz o Cristo, digno é o trabalhador do seu sustento, né? O trabalhador que trabalha, diz ele, digno é o trabalhador que trabalha do seu sustento. E ele também diz, né, o trabalhador que trabalha é o primeiro a provar do fruto do seu trabalho, né? Então que isso seja uma tônica da nossa vida, né? Que de fato os trabalhadores sejamos os primeiros a provar do nosso próprio trabalho, que a retribuição seja, né, sempre justa, né? É o que nós pedimos, que não haja exploração, que haja sempre a respeitabilidade ao trabalhador, principalmente àqueles que têm, digamos, menor condições de lidar em busca dos seus próprios direitos. Então, se somos os trabalhadores, trabalhemos com afinco. Se somos os empregadores, sejamos respeitosos, justos e corretos para com aqueles que nos ajudam, né? Se somos os trabalhadores, ajudemos com o coração aberto, né? Façamos o que podemos fazer, né? Não sejamos desidiosos, sejamos sempre dedicados. Então, nesse dia do trabalho, vou trazer uma das ideias que os benfeitores trazem quando perguntam sobre o trabalho. Eles dizem toda ocupação útil é um trabalho. Então façamos do nosso trabalho uma ocupação útil. Transformemos os nossos trabalhos por ocupações úteis. Em outras palavras, sejamos úteis com o nosso trabalho também. Não pensemos no nosso trabalho somente pelo termo remuneratório. Busquemos com as nossas profissões, além de remunerarmos-nos, o que é justo, o que é lícito, sejamos também úteis com aquilo que fazemos.
Lembremos da frase de Paulo: dá mais do que te pedem. Então transformemos nossa profissão num ganha-pão, sim, é importante, mas que também seja um ponto de utilidade nossa para com as pessoas, prestando o melhor que pudermos. Paulo, aos Colossenses, ele fala do ensino e diz: se a tua tarefa é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então podemos colocar: se a nossa tarefa é sermos úteis, sejamos úteis, dedicadamente úteis em tudo que fizermos. Agradeço a vocês pelo acompanhamento, né, por essa paciência em me acompanhar aqui nos estudos, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um ótimo feriado a vocês, e nos encontraremos amanhã. E para quem quiser, hoje, às 18 horas, ainda temos o nosso estudo, né, salvo engano, o 6º estudo de uma visão histórica do cristianismo. Então, todos os dias até amanhã, estou fazendo esse estudo de uma história do cristianismo bem superficial. Então, fica o convite para quem quiser uma segunda dose expiatória me assistindo, estudando comigo, né, ou conosco, né, nós estudando. Às 18 horas estamos aí com esse estudo. Né? Hoje falaremos do cisma do Oriente, né, a divisão da igreja do Oriente, século XI. Ok? Muito obrigado, eu que agradeço a vocês, doutora Larissa, agradeço a todos vocês, que Deus nos abençoe e nos encontraremos. Até. Deus lhes pague.